Bom dia, amados. Como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus para todos. Bom dia, meus queridos inscritos. Bom dia, minhas queridas. Eu agradeço a Deus hoje, esta manhã, pela vida de vocês. Que o Senhor venha continuar abençoando cada um de vocês, abençoando sua família. Esta manhã eu tenho uma palavra para você, minha querida, que desceu do trono da graça. Aleluia, Jesus. Se eu mando dizer a você hoje, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Vou deixar aqui uma palavra diretamente do trono de Deus para você. Eu quero ser boca de Deus para você esta manhã, minha irmã. Meu querido irmão que está vendo esses vídeos. Deixa eu ser boca de Deus para você. A palavra do Senhor nos diz que o rei tinha baixado um decreto para que fossem mortos todos os judeus, porque Amã detestava Mordecai. Então o rei, ele induziu ao rei a baixar um decreto para que matasse, fossem mortos todos os judeus. Aí a palavra do Senhor nos diz aqui em Esté capítulo 4, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegasse a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então o povo, quando soube que o rei tinha baixado um decreto, assinado, um decreto, que fossem mortos todos os judeus. Mordecai, que era primo, tinha criado Esté, que agora era esposa do rei. Quando soube, ele foi à rainha e falou para ela que ela não se calasse diante daquele decreto, que ela não se calasse, porque ela também era judia. E esse decreto era para ela também. Então, Mordecai falou para ela que ela não se calasse. Ele diz assim: não imagine que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então seu primo Mordecai disse para Esté que quem sabe, porventura não foi você levantada a rainha com propósito de Deus para livrar os judeus? Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuma por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então Esté se levantou em jejum e oração, ela e suas servas, e mandou que todo o povo judeu entrasse 3 dias em oração. Eita, Jesus! Porque ela precisava falar com o rei,
para que aquele decreto fosse revogado. Aleluia, Jesus. Então ela disse, se perecer, eu vou falar com o rei, e se perecer, pereci. Então a vida dela, ela não importava. Então, às vezes é assim, irmão, nós temos que fazer algo, então nós temos assim que nos sacrificar, jejuar, orar, para receber as bênçãos do céu. Porque o Senhor gosta, irmão. O Senhor sabe o que eu e você precisa, mas o Senhor gosta de nos ver agradecendo. Obrigada, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada pelo seu amor, pela sua graça, pela sua grande misericórdia. O Senhor gosta de saber que o seu povo está jejuando, está buscando, está obedecendo. Ele sabe o que vai acontecer, mas Ele quer que você clame. Porque se a gente se calar, irmão, até as pedras clamarão, assim diz o Senhor Jesus Cristo. Se a gente ficar calado, até as pedras vão clamar. Porque o Senhor quer que a gente louve, que a gente clame a Ele. Então diz aqui o 17, versículo 17, capítulo 4. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Então Esther fala com o rei para que ele anule aquele decreto que foi dado para destruir os judeus. A palavra do Senhor nos diz que Amã tinha tanta raiva de Mordecai porque ele não se inclinava para cumprimentar ele como se ele fosse um deus. E tinha mandado armar uma forca perto da casa dele para enforcar Mordecai. Mas diz a palavra do Senhor que a forca que ele mandou fazer, ele mesmo foi enforcado. Porque onde há jejum, irmão, onde há oração, o inimigo é vencido pela oração e pelo jejum. E ali os planos dele se voltou contra ele mesmo. Tem uma palavra no Salmo que diz que volte atrás, coberto de vexame, todos que se levantar contra mim sem causa. Não tinha causa, não tinha motivo para ele odiar Mordecai. Mas Amã implicava com ele. E de toda maneira ele queria destruir os judeus. Mas onde houve jejum, onde houve oração, o decreto foi revogado. E Amã, que preparou a forca, ele mesmo foi enforcado. Eita glória! Então ele implorou muito ao rei e tudo, mas ele foi enforcado na forca que ele preparou para Amã. Porque é assim, não adianta o inimigo se levantar contra a nossa vida, não adianta o inimigo se levantar contra o povo de Deus. Porque Esther foi colocada lá para isso, para que o povo dela fosse livre. Então Deus não podia, o rei, ele não podia revogar o decreto, mas ele fez outro decreto onde ele dizia ao povo judeu que se defendesse, se levantasse e se defendesse. O povo naquela época era guerra, irmão. E hoje, como nós podemos nos defender contra a fúria do inimigo, contra os levantes, contra os avanços de Satanás contra a nossa vida? Orando, jejuando, colocando o capacete da salvação na nossa cabeça. É orando e jejuando a nossa batalha. Porque o Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades que se levantam e usa família, usa pessoas, fecha as portas. Mas o Senhor, Ele tem poder para abrir toda a porta que o inimigo fechou. E eu quero dizer para você hoje, que a porta que o inimigo fechou, o Senhor está abrindo hoje porta para você. O Senhor está abrindo porta de emprego, o Senhor está abrindo porta de aposentadoria, o Senhor está abrindo. Onde não tem parede, Ele abre uma porta. O Senhor está cortando os laços, abrindo os cadeados, quebra as correntes, Pai, que impede a vitória do teu povo, meu Senhor. Dá vitória, meu Pai, ao teu povo, aqueles que estão buscando, que estão
orando cada dia. Que o Senhor venha dar vitória a você, amado irmão. Que o Senhor venha se levantar a teu favor. Que a graça do Senhor venha ser com você. Assim como foi com o povo judeu, assim como foi cancelando aquele decreto, revogando aquele decreto. Que o Senhor seja com você, que o decreto do inimigo contra a tua família venha ser revogado, contra a tua vida venha ser revogado, porque o Senhor é conosco. Amém? Que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Um cheiro no coração, amados.